Acabou agora há pouco aqui em Itaquera, Corinthians 0, Argentino Júnior 1. Um jogo ridículo do Corinthians, uma coisa tenebrosa, né? Uma coisa assustadora. Várias coisas para falar para vocês, mas se eu tiver que começar, começaria pelo final, pela ideia principal do vídeo de hoje, que é que mais uma vez fica evidente que o Corinthians não tem treinador. É isso, né? O Corinthians em campo é um retrato do seu técnico. O Corinthians não tem a mínima ideia do que está fazendo, o Corinthians não tem a mínima ideia de onde está, para onde vai, do que quer na vida. O time do Corinthians é incapaz de trocar 3 passes, o Corinthians não tem jogada nenhuma. O Corinthians é um meio de campo que não marca, que não protege a zaga, mas que tão pouco cria, que não chega no ataque, que não cria jogadas, não tem jogadas com os laterais, não tem triangulações, não tem jogadas pelo meio, simplesmente não tem nada. O Corinthians é um deserto, né? O Corinthians é um deserto. E hoje acho que isso ficou evidente mais uma vez. O Corinthians vai jogar contra um time argentino. Você sabe quando você vai jogar contra um time argentino, o mínimo que você pode esperar você sabe, né? É manual, tá no manual, né? Os caras trazem isso da escola. Os caras marcam, correm, ocupam os espaços, variam entre marcar a saída de bola e marcar atrás. Não ficam atrás jogando por uma bola como o brasileiro medíocre pensa que eles jogam. O brasileiro que faz isso. O Corinthians que vai jogar fora, igual cagão, e faz isso. Eles não fazem isso. Eles jogam no seu erro, esperam você errar. E o Corinthians erra. E o Corinthians erra muito, o Corinthians errou. Hoje foi nas costas do Fagner que falhou no lance do gol dos caras. O cara chega até o fundo e cruza pro primeiro gol, pro gol deles. Não foi a única chance que eles tiveram outras chances. Enfim, primeiro tempo inteiro de um time bem treinado, time que é 13º colocado no campeonato argentino, mas que ciente das suas limitações sabe o que faz em campo, time que sabe o que quer, né? E o Argentino Júnior foi muito melhor que o Corinthians no primeiro tempo, mas muito melhor. No segundo tempo, aliás, antes um parênteses, eu quero falar para vocês o meio de campo do Corinthians hoje. Hoje quando eu vi a escalação eu falei, tem certas coisas que me tiram do sério. Cantilho de primeiro volante, Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo. Esse era o time do Corinthians para enfrentar um time que você sabe que vai fazer tudo isso que eu acabei de falar, que vai correr, que vai ocupar os espaços, que vai marcar. Ou seja, o Corinthians entra com um meio de campo que não marca absolutamente ninguém, que não chega junto, que dá os espaços e que tão pouco cria. O time do Corinthians não cria nada. Esse era o meio de campo do Corinthians para jogar contra os caras hoje. O resultado é uma surpresa? Não, o resultado não é surpresa nenhuma, deu a lógica, né? O Corinthians toma o gol, aí o time fica nervoso, aquela coisa toda. No segundo tempo o Lázaro percebe o buraco, a besteira que fez, coloca o Rony. Muitos vão me xingar, pô, você defende o Rony, não é defender o Rony. O Rony é o único jogador desse time do Corinthians que faz alguma coisa próxima, mais remotamente próxima a marcar. O Rony marca, é o único. Com a saída do Cantilho, até o futebol do Fausto Vera melhora, o Fausto Vera parece que se encontra um pouco mais em campo, gira mais o jogo, percebe as bolas, leva para um lado, leva para o outro, mas com quem ele vai trocar passe, com quem que ele vai armar jogadas? Não vai. Pior, seu Fausto tira o Giuliano e coloca o Romero. Ele colocou o Romero, mano. É inacreditável. Vocês viram o Romero em campo? Eu não vi, ninguém viu. Ridículo o Romero. Romero que nos últimos 5, 10 minutos se limitou a ficar cruzando bolas pra área. Ali da intermediária, não é que ele ia no fundo e cruzava, não. Chutando bola do meio de campo na área. Aí o Lázaro coloca o Paulinho como centroavante, claro, né? Como vem sendo praxe nos últimos jogos. O Paulinho já não joga como meio campista. O Paulinho fica no ataque. Então no final do jogo era uma coisa ridícula, o Corinthians cruzando bolas na área para quem sabe o Paulinho, além do Yuri e do Roger, conseguirem finalizar, né? Teve um lance emblemático ali, um escanteio no último minuto do jogo. O time inteiro, aquele nervosismo, vamos escanteio, ninguém apareceu para bater escanteio, coisa que eu nunca vi na vida. Coisa de time mal treinado. O escanteio é cobrado, a bola sobra pro Paulinho, que chuta para fora, pega mascado, a nossa grande chance. Enfim, por isso o segundo tempo teve mais transpiração do que qualquer outra coisa. No primeiro tempo nem isso. No segundo tempo, pelo menos, o Corinthians correu, tentou na base do abafa, do vamos que vamos, tentar fazer alguma coisa. Mas enfim, coisa de um time totalmente perdido, time mal treinado, que não sabe o que faz, como eu falei 80 vezes aqui, né? Fora isso, parece que falta perna, né? O Corinthians que trouxe de volta o tal do Flávio Oliveira, o preparador físico da época do Silvinho, quando o Corinthians tinha um preparo físico ridículo, né? Seu Vitor Pereira, que o diabo carrega, e quando chegou, identificou um déficit físico no time do Corinthians. E com o Vitor Pereira, pelo menos a parte física, o Corinthians melhorou. E voltamos a ter Flávio Oliveira agora, né? Enfim, uma coisa assim, tenebrosa. Mais um jogo que o Corinthians não tem Renato Augusto. E quando o Renato Augusto não joga, não existe Corinthians, nada acontece. E há quem diga que não há uma dependência do Renato. Há sim uma dependência do Renato.
há 2 anos já. Com o Silvinho, os melhores jogos do Corinthians foram com o Renato Augusto. Os melhores momentos do Corinthians do Vitor Pereira também foram com o Renato Augusto. E esse ano de novo com o Renato Augusto. Ou seja, esse é o planejamento da diretoria do Corinthians. Vamos colocar um cara que nunca treinou time nenhum para ser o técnico. E vamos contar com o Renato Augusto, um cara com o qual não é possível contar. Todo mundo sabe que não dá para contar com o Renato, porque ele está sempre machucado. E o Renato continua machucado, está machucado, não estava aí hoje para jogar mais uma vez, né? Ou seja, é uma crônica anunciada, né? Crônica da tragédia anunciada, né? Uma coisa ridícula. O Corinthians faz uma partida ridícula hoje. Não era o River Plate, não era o Boca, não era sequer o Racing ou o Independiente, não era sequer o San Lorenzo, não era sequer o Estudiantes, era o Argentino Júnior. E o Corinthians perdeu em Itaquera. O Argentino Júnior, claro, jogou com manual, né? Como a gente sabia que os caras iam fazer. Uma cera desgraçada, uma cera danada, chato, os catimbeiros, o juizão cai na dos caras, o juiz fazendo cera pros caras. Essa foi inédita, nunca tinha visto isso. Qualquer coisinha que acontecia... Ei, caralho. Qualquer coisinha que acontecia, o juizão botava o dedinho no ouvido, como que estivesse ouvindo alguma coisa do VAR, parava o jogo por 1 minuto, 2 minutos, e aí mandava seguir. Encerraremos nossa operação em 5 minutos. Encerraremos a nossa operação em 5 minutos. Eu tenho 5 minutos para pegar o último trem. É isso, senhores. Coisa ridícula, né, mano? Coisa ridícula. Eu espero que quando esse vídeo chegue para vocês, Fernando Lázaro já não seja mais o treinador do Corinthians. O Corinthians precisa urgentemente ter um treinador. Não é só isso. O problema não é o Lázaro. Claro que o problema não é o Lázaro. O problema vem de uma diretoria medíocre, que tem uma mentalidade medíocre, tosca, mas que efetivou o Fernando Lázaro como treinador do Corinthians. Eles acharam que o Fernando Lázaro era um bom técnico pro Corinthians. Fizeram isso em dezembro, o cara tá aí até agora. E o Corinthians é uma tragédia, uma coisa ridícula. Evidente que também faltam reforços, evidente que também faltam jogadores. Enfim. E o que eu dizia para vocês era que enquanto isso não acontece, enquanto um treinador bom não chega, enquanto os jogadores melhores não chegam, que a gente pelo menos vá ganhando os jogos. Ou seja, a minha esperança hoje era ganhar o jogo, mesmo não jogando muito bem, mas ganhar o jogo. É que o Corinthians se mantenha vivo na Libertadores, se mantenha vivo na Copa do Brasil, que vá ganhando o maior número de jogos possível no Campeonato Brasileiro, enquanto as coisas não se acertam, né? E tá difícil acertar, né? Tá difícil. Sem técnico vai ser difícil. Com certeza esqueci de falar um monte de coisa pra vocês. Tô na correria, tive que sair rápido do estádio, tenho que pegar o último trem, senão eu fico a pé. Depois eu volto pra gente falar mais coisas, mas resumo da ópera é isso, né? Um jogo ridículo do Corinthians. Time sem criatividade nenhuma, sem alma, que não chega junto, que não bate, que não marca, que não protege a zaga, que não cria absolutamente nada e que é facilmente envolvido por qualquer time minimamente bem treinado. É isso aí, senhores. Bola pra frente, vamos que vamos. Abraço e vai Corinthians.